Fala rapaziada, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio. Já quero estar deixando os créditos. Vasco da Gama em busca ainda de um treinador, né? O Vasco que está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro após a quarta rodada, né? São 4 rodadas, o Vasco somou apenas 3 pontos, venceu o Grêmio e o resto foram derrotas, né? 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino, Fluminense e Criciúma em casa, uma verdadeira pancada que acabou culminando na derrubada do seu treinador Ramon Dias. Logo em seguida conseguiu um resultado gigante diante do Fortaleza em Fortaleza pela Copa do Brasil, um 0-0 aí, que tá bom, pelo andar da carruagem, tá bom. Agora o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Vasco que consegue endurecer, né, galera? Jogando fora de casa contra times grandes, né? Times difíceis de se vencer. Vamos ver se o Vasco consegue um bom resultado diante do Atlético Paranaense, né? Vascão pega o Atlético Paranaense no domingo, tá buscando subir nessa tabela aí do brasileiro. Cadê? Treino intenso no CT Moacir Barbosa para recuperar o Vasco no Campeonato Brasileiro. Ainda sob o comando do interino Rafael Paiva, o Cruz Maltino terá um desafio duro pela frente. Neste domingo, às 4 da tarde, o time encara o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e pode ter reforços importantes. Os zagueiros João Vitor, que cumpriu suspensão, e o chileno Medel, que foi poupado no último jogo e só ficou no banco, devem estar à disposição no fim de semana. Já conhecia bem o grupo, já conhecia os jogadores, já sabia do perfil dos jogadores. Então, por maior que seja o desafio, é um bom desafio. É onde a gente quer estar, é onde a gente trabalha tanto para chegar. E tô muito feliz pela resposta dos atletas. O Vasco é o primeiro time da zona de rebaixamento do brasileiro com 3 pontos. Depois da partida contra o Furacão, o Cruz Maltino terá 2 duelos em casa, incluindo o clássico contra o Flamengo. Jogos decisivos para recuperar o Cruz Maltino na temporada. Resta saber o comandante que estará à frente nesse desafio. Quem será, Lucas Pedrosa, esse novo comandante do Vasco da Gama? Como tá essa busca do Vasco por um novo treinador? Vamos lá, Fernanda. Quem será a gente não sabe ainda, né? Mas apurando, até trazendo informações aí que eu recebi ontem, aí eu pedi ajuda do Veni sempre me ajuda também, a gente conseguiu entender qual é o panorama que a gente tem no momento. O Vasco da Gama hoje está no que chamam de shortlist, uma lista pequena. Como? Shortlist. Gente, caraca, Você que tá indo pra Europa já tá até aprendendo inglês. Eu vou passar pela imigração de Londres já. fala. Tá chique. Então hoje o Vasco da Gama tem 5 nomes aí na sua mesa e entre esses nomes, um que eu consegui apurar de fato é o Álvaro Pacheco, um técnico português que fez uma carreira muito boa no Vizela. Era um time que estava na 3ª divisão e mesmo sem ter muita grana conseguiu chegar à 1ª divisão. O Álvaro Pacheco hoje dirige o Vitória de Guimarães, que é o 5º colocado do Campeonato Português e que está disputando aí uma vaga ou na Conference League ou na Europa League. E é um treinador que tem esse estilo realmente de cobrança, é um treinador que gosta desse time mais reativo, que briga, que corre, é um cara realmente que já tem uma experiência muito grande no futebol português e é um dos nomes na lista. Inclusive, a outra informação que a gente pode trazer aqui é que o foco é um estrangeiro, porque não só a diretoria de futebol da Vasco SAF, mas também a própria 777 entende que o foco tem que ser um treinador estrangeiro. Por quê? Porque é para fazer o Vasco jogar, Fernanda, para ter um pouco mais de qualidade tática e técnica nesse sentido. Eu acho que a cultura do futebol europeu para 777 e para quem está aqui também é uma cultura mais avançada que a nossa nesse sentido. O técnico do mercado brasileiro aqui também, a gente não tem tantas opções, a verdade é essa. Claro que tem grandes técnicos no futebol brasileiro, Sim. mas todos estão empregados. Estão empregados ou estão em um momento muito bom, assim, vivendo, e o Vasco não vai pagar a multa de algum treinador que esteja empregado, principalmente pela situação financeira que a gente já trouxe ontem aqui, que não é das melhores. Então, o Vasco da Gama vai buscar um treinador que possa estar em fim de contrato. Em relação ao Álvaro Pacheco, ele só poderia vir depois do Campeonato Português, acaba no dia 19 de maio, e aí ele chegaria ainda para a partida de volta da Copa do Brasil e para a sequência do Brasileirão. Mas, repito, é um dos nomes na lista, não tem negociação em andamento, é um treinador que realmente o Vasco tem interesse.
A única coisa que a gente pode garantir é Pesolano não está nessa lista e o Fábio Carille também, como a gente trouxe ontem, não foi procurado Perfeito. pelo Vasco Tem mais da Gama. quantos nomes aí nessa Mais pequena 4 lista? nomes. 4 Mais nomes? 4 nomes. Ele mais 3. É, ele mais 4. Ah, sim. Só que a prioridade, como a gente trouxe aqui, é um técnico estrangeiro. Agora, veja, Vene. Se tiver mais de 5, a gente chama de Big List. Né? Aí já passa pra... Aí já não é mais short, né? Uma lista grande, pô. Virou o caderninho, né? Ô, Vene Casagrande, a SAF precisa entender que se ela tá buscando... Se ela tem esse olhar, né, Pedrosa, de preciso de um treinador estrangeiro, a gente sabe que, por exemplo, no mercado português, a gente está aqui no Brasil agora recebendo muitos portugueses por aqui, só agora no Botafogo já é o terceiro, né? O Palmeiras tem, o Flamengo... O Cuiabá acabou de contratar Cuiabá, então a gente está com muitos portugueses por aqui, e pelo que eu consegui, por exemplo, entender no Botafogo, é que eles são treinadores bocudos. Eles querem contratação, eles querem uma grama no CT do jeito deles, eles fazem as coisas do jeito que eles querem para melhorar o ambiente do CT, do jogador, do seu elenco. Então a SAF vai ter que estar pronta também do Vasco para entender que vai trazer um cara com essa qualidade, mas ele também vai pedir? Bastante. O que eles pedem é profissionalismo. Perfeito. Isso. Eu acho que eles são muito mais profissionais, Mas eles digamos pedem, assim, né? mais Eles exigem. exigentes. Claro, vamos lá, se põe no Mas lugar é isso que deles, eu tô Fernandinha. dizendo. O rapaz está lá, trabalhando em Portugal, país de origem deles. O que vai fazer ele vir aqui para o Brasil, além de ser uma proposta financeira boa? Eles vão vir para cá para ficar passando perrengue no dia a dia, com falta de estrutura, com gramado ruim para poder treinar. Eu acho que eles estão certos. E sobre esse desejo de ser um treinador estrangeiro, tem também o problema de você não ter bons treinadores brasileiros. Quais são os bons treinadores brasileiros? Os Que bons tem livres no mercado? Os bons estão empregados. Não tem. Com todo respeito aos que estão livres, mas assim, o Scolari, se a gente for parar e pensar, o Filipão, que estava no Atlético Mineiro, o Milito chegou lá e já é um outro futebol. Nada contra o trabalho do Luiz Felipe Scolari. Mas, querendo ou não, os profissionais precisam se atualizar. Eu acho que o Scolari, por exemplo, não se atualizou ao ponto de ser um baita treinador top 1 atualmente no futebol brasileiro. Não é mais. O Mano Menezes, a mesma coisa. Mano Menezes, a mesma coisa. Mesma escola, Lucha, mesma coisa. Aí você tem nomes menores, mas eu acho que assim, o momento do Vasco não é para nomes menores. É isso. O momento do Vasco não é isso. esse. É para Entendeu? chegar um treinador assim, com casca. Com casca. Basicamente o que o Botafogo fez com o Arthur Jorge. Não, eu não estou discordando da postura dos portugueses, pelo contrário. Não, claro, a gente sabe que precisa ter essa cobrança para você melhorar um centro de treinamento. A gente não pode começar a normalizar ter um centro horrível para treinar. Grandes clubes vencedores têm centros maravilhosos. Começa por aí. Então é legal chegar um cara que cobra. O que eu quero dizer é o seguinte... O Luiz Castro fazia É isso. um choque de cultura. A SAF vai ter que estar pronta para um choque de escutar cultura. e falar, não, eu vou trazer, eu vou dar o dinheiro, Isso né? me lembra Jorge Jesus, na época que chegou ao Flamengo, ele estava passando em frente à Gávea e o Flamengo ia ter um amistoso contra o Madureira. Vocês se lembram disso? Eu lembro. Ele pediu para ver o gramado escondido, ninguém sabia que ele ia lá. Quando ele viu o gramado que o Flamengo ia jogar, ele falou, esquece, tem que mudar tudo. E é verdade, tá certo. Tá certo. Como que você vai botar o seu jogador para jogar num gramado ruim? Dá para mudar. E o Luiz Castro vivia pedindo também entrevista coletiva. O Luiz Castro, ele foi um dos principais personagens para a troca do gramado, que ele falou, esse gramado para jogar aqui, isso não tem condição, né? E aí, por isso, o John entendeu o Abel que Ferreira colocar... expõe toda hora lá também. Exato. Olha aqui, sextou, e sexta-feira é dia de quê? Dia de giro da... Bom, galera, é isso aí. O português Álvares Pacheco está na lista de possíveis treinadores do Vasco, né? Será que seria uma boa aí? Ser português? Será que por ser português é uma boa para vir pro Vasco, cara? É moda, né? Futebol virou moda, não é muito mais aí por talento, né? A moda agora é português. Vai que dá certo, né? Vamos torcer para que dê certo aí. Caso seja um treinador estrangeiro. Na minha opinião, o problema do Vasco hoje está longe de ser técnico, né? Muito longe. Para mim, o problema do Vasco é que os times são competitíveis. Os times aqui no Brasil são times competitíveis, gente. Não dá para esperar algo além com o elenco que tem. Vamos pegar aí. Para mim, gente, não tem time bom no Brasil. A imprensa
fala aí que não tem, gente. Não tem time bom aqui no Brasil. A gente tem time mais ou menos. Eu acho que será que chega mais ou menos? Eu não sei se chega a mais ou menos, né? Mas vamos dizer que tem aí mais ou menos o Flamengo, mais ou menos o Palmeiras, mais ou menos o Atlético Mineiro, mais ou menos o Inter. Quem mais? Será que o Botafogo encaixa no mais ou menos? Não sei. Não, acho que não encaixa. É muito time, então não dá pra você falar, tem, não tem, gente. Se tivesse, tinha alguém sobrando. Se aqui no Brasil tivesse time bom, tinha alguém sobrando. Ninguém sobra aqui no Brasil. Não tem ninguém sobrando aqui. Então, é um montoadão de times iguais, né? São maioria aí, os times são bem iguais, bem na moralzinha, não tem ninguém bom. Pra mim não tem ninguém bom aqui no Brasil. É nojento você assistir um jogo de futebol brasileiro. Assiste um jogo de Premier League, de La Liga. Assiste um jogo de, cara, vamos pegar uma liga ruim aqui. Ligue 1, Liga da França. Aí você assiste um jogo aqui do Brasil, gente do céu, é um negócio nojento. Ô futebolzinho fraco, cara, né? Não é tanto futebol, é o papel, né? O papel brasileiro não vale, não tem valor. E aí, se o papel brasileiro não tem valor, o jogador, quando ele é bom, ele vai optar por jogar na Europa, né? E não é só o papel, é segurança, é política, é tudo. Tudo aqui é ruim, cara. Tudo é ruim. Aí você imagina como será o futebol, né? O futebol também vai seguir na mesma linha. E, você tá falando que tudo é ruim, vai embora daqui. Eu queria, cara. Sinceramente, eu queria, mas não posso, né? Tem condição. Mas pra mim, tudo nesse país aqui é ruim, cara. Nada funciona. Nada. Precisa de alguma coisa aí. Não vai funcionar. Então, é chato, cara. É chato ter que falar isso, mas o problema do Vasco não é técnico. Vai trazer um novo treinador, as coisas vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito para todo mundo. Só que o Vasco precisa ter pelo menos um time mais competitivo, né? Não bom, competitivo, que possa competir com os demais rivais. Porque bom, acho que time que poderia ter um time bom, o pessoal não vai gostar, é o Flamengo. Se vender, virar SAF. Se o Flamengo virar uma SAF, esquece. Ninguém vai segurar, porque aí vai poder fazer igual o Al Hilal, igual outros times aí. Não dizendo que vai trazer o Neymar, mas vai poder trazer jogadores e pagar salário pesado aí, porque tem capacidade para isso. O resto dos outros times não tem por causa da torcida, né? É business. Se você tem mais gente querendo te assistir, né? Igual aqui, se tem muita gente querendo me assistir, obviamente, eu vou ganhar mais dinheiro.